Era junho de 1985, quando Joanne Lemieux, uma mãe solteira de 2 adolescentes, voltava do trabalho em Arlington, no Texas. Infelizmente, o que ela encontraria em casa era o seu pior pesadelo. Hello Little Homes, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a JBB, sua contadora de histórias criminais. Se vocês se interessam por crimes reais, conspirações, mistérios e afins, eu já peço por favor que vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo porque vai me ajudar demais da conta. E eu já vou pedir desculpas caso eu pronuncie o nome de alguém errado, porque às vezes eu simplesmente esqueço que eu estou pronunciando nomes em inglês e já meto no Daniele onde deveria ser Daniel. Pois é, desculpa. Bom, sem mais delongas, vamos ao caso. Joanne Lemieux era uma mãe recém-divorciada de 2 filhas adolescentes. Ela e as filhas moravam em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Suas filhas eram Daniel, de 14 anos, e Renee, de 12 anos. Ela e as filhas haviam recém-mudado para uma casa num bairro chamado Travessa Miguel e elas estavam bem felizes com a mudança porque antes elas moravam em um conjunto de apartamentos num bairro consideravelmente mais perigoso. Apesar disso, Joanne tinha que trabalhar muito, então geralmente ela trabalhava em 2 empregos e às vezes até em 3 empregos, o que significa que muitas vezes ela não tinha muito tempo para ficar em casa e acabava chegando bem tarde do trabalho. No dia 17 de junho de 1985, Joanne saiu cedo para trabalhar, como ela normalmente fazia, mas diferentemente dos outros dias, Joanne acabou voltando mais cedo para casa por não ter conseguido entrar em contato com nenhuma das filhas ao longo do dia. Assim que Joanne chegou na porta de casa, ela já percebeu que algo estava estranho, pois a caixinha do correio estava cheia e isso nunca acontecia porque uma das filhas sempre recolhia as cartas. Quando ela entrou em casa, ela chamou por Daniel e Renee, mas ninguém respondeu, então ela foi até a cozinha e chegando na cozinha ela percebeu outra coisa estranha, pois a pia estava cheia de louça suja e isso também nunca acontecia, porque as meninas sempre arrumavam a casa antes que ela chegasse do serviço. Joanne chama mais algumas vezes pelas filhas, mas só recebe o silêncio como resposta, o que era muito esquisito, porque era como se não tivesse ninguém em casa. Então, estranhando tudo aquilo, Joanne logo começa a procurar pelas filhas na casa inteira, e assim que ela abre a porta do banheiro, ela tem o que seria uma das piores visões da sua vida. Sua filha mais nova, Renee, estava amordaçada, com as mãos e pés amarrados em posição fetal, coberta em seu próprio sangue. Renee tinha várias marcas de facadas e estava deitada numa poça de sangue, já sem vida. Joanne fica muito atordoada com a visão, mas ela imediatamente liga para a polícia relatando tudo o que ela viu e depois de fazer isso ela vai em busca de sua outra filha, Daniel. Infelizmente, assim que ela abre a porta de seu quarto, seu pior pesadelo se confirma. Suas 2 filhas estão mortas. Daniel estava amordaçada, com as mãos amarradas para trás e com os pés também amarrados. Seu rosto estava virado para baixo, ela estava sem parte das roupas e sua calcinha estava pendurada em apenas uma das pernas. Havia sangue em todo lugar e Daniel também havia sido esfaqueada até a morte. Daniel era uma menina muito alegre, divertida, com uma personalidade vibrante que conquistava a todos. Ela gostava muito de conversar com as amigas e por conta de sua personalidade e aparência, pois ela parecia mais velha do que o que realmente era, ela era bem popular na escola. Em contrapartida, Renee era uma criança mais calma e tranquila, mais na dela, ela era bem tímida e também era considerada bem inocente. Todos gostavam delas, ou assim parecia, até que ambas foram assassinadas a sangue frio. Pouco tempo depois da ligação de Joanne, os policiais chegaram até a casa dela e a cena era tão chocante que alguns dos oficiais tiveram que sair da casa para vomitar.
Enquanto os policiais coletavam evidências, um dos investigadores foi falar com Joanne, que estava em estado de choque. Para surpresa deles, ela revelou que na verdade não eram só ela e as filhas que estavam morando na casa, pois 2 dias antes ela havia convidado um adolescente de 17 anos para morar com elas. Esse adolescente era John Bradley e ela o havia conhecido na igreja. De acordo com ela, John Bradley havia sido expulso de casa após ter se envolvido com drogas, mas que ele estava tentando mudar de vida e voltar a fazer a coisa certa. Então, quando ele pediu ajuda na igreja, ela o ajudou. Depois de saber dessa história, imediatamente John Bradley é considerado o principal suspeito do caso e logo os investigadores emitem um alerta de buscas para ele. Enquanto isso, dentro da casa, os policiais continuavam a coletar evidências e já na sala eles encontraram várias bitucas de cigarro, que significa que o assassino ficou lá por um tempo, e no banheiro onde Renee estava tinha um travesseiro junto com ela, o que era no mínimo estranho, e o sangue ao redor dela estava coagulando, o que significa que o crime aconteceu pouco depois de Joanne ter saído para trabalhar. Os policiais continuavam entrando em todos os cômodos até que eles chegaram na lavanderia, onde tinha um peso barrando a porta. Eles chamaram para ver se tinha alguém lá, mas quando ninguém respondeu, eles forçaram a porta até que ela se abrisse. E assim que a porta abriu, eles se depararam com o corpo de John Bradley, amordaçado com um sutiã branco, com as mãos e pés amarrados e também assassinado até a morte. Caía por terra a primeira teoria dos policiais. No local onde Bradley estava, os policiais encontraram digitais em um copo e o formato da palma de uma mão na secadora de roupas. Junto ao corpo de Bradley também tinha um travesseiro. E devido à estranheza dos travesseiros junto aos corpos das vítimas, os policiais desenvolveram 3 teorias que talvez pudessem explicar isso. A primeira teoria é de que o travesseiro foi deixado com as vítimas para dar uma sensação de conforto. A segunda teoria é de que talvez o assassino tivesse utilizado esses travesseiros para abafar os sons das vítimas enquanto ele as esfaqueava. E a terceira teoria é de que talvez esse assassino tivesse utilizado o travesseiro para cobrir o rosto das vítimas para diminuir sua sensação de culpa. Mas como eu disse, são teorias, e com o principal suspeito do caso morto, os policiais tiveram novamente que recorrer à mãe das garotas, e ela revelou que a filha mais velha, Daniel, andava recebendo ligações bem estranhas quase todos os dias. O cara ficava perguntando coisas como qual a cor da calcinha dela, se ela trabalhava de babá, se ela estaria disposta a baixar a calça das crianças e dar umas palmadas neles na frente dele, e se ela poderia bater nele. Sabendo disso, os policiais logo começaram a procurar por esse homem e eles ficaram sabendo que outras adolescentes também receberam esse tipo de ligação e que esse homem descrevia o que elas estavam usando no momento da ligação, então ele era claramente um stalker. Eles também ficaram sabendo que depois dos assassinatos dos adolescentes, esse homem passou a ameaçar as garotas, falando que se elas não fizessem o que ele queria, que ele ia fazer com elas o mesmo que ele fez com a Daniel. Como esse homem parecia ser bem perigoso e os policiais estavam correndo contra o tempo, eles armaram uma cilada por meio de um anúncio falso de babá nos jornais e esse stalker logo mordeu a isca. Contudo, quando os policiais compararam as digitais dele com as digitais encontradas na casa, as digitais não bateram, então esse homem foi eliminado da lista de suspeitos e acabou sendo preso apenas pelas ligações indecentes e ameaçadoras que ele fazia. Novamente, sem um suspeito, os policiais resolveram investigar um pouco mais a fundo o passado do John, visto que ele já havia se envolvido com drogas. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre a personalidade do John, mas de acordo com a irmã dele, ele era um irmão carinhoso e amoroso e uma pessoa boa, que apenas tinha se envolvido com as pessoas erradas. E pelo que eu li e assisti, o John realmente estava tentando mudar e se tornar uma pessoa melhor. Eu também encontrei que algum tempo antes dos assassinatos acontecerem, ele tinha denunciado um colega também envolvido com drogas por um assassinato. O John teria ido até a delegacia e dado o nome desse colega, bem como o nome de algumas outras pessoas do cartel de drogas. Então, para mim, ele era uma pessoa boa, ou pelo menos uma pessoa que não era totalmente ruim. Mas para os policiais isso poderia ser um motivo, já que as pessoas que ele denunciou poderiam querer se vingar dele.
Então, no dia dos assassinatos, talvez John fosse o motivo e as meninas apenas um efeito colateral. Essa teoria foi reforçada pelo resultado do exame toxicológico, pois no corpo do John havia uma quantidade muito grande de cocaína. Só que a coisa mais estranha era a forma como essa cocaína foi ingerida, pois de acordo com o resultado ela havia sido diluída em água e bebida, em quantidades suficientes para matar o John de overdose. Só que conforme a polícia investigava esses suspeitos, eles encontraram evidências suficientes que mostrassem que não poderiam ter sido eles. Então eles foram tirados da lista de suspeitos e os policiais voltaram à estaca zero. Sem saber o que havia motivado o crime, os policiais se voltaram para as últimas pessoas que viram as vítimas. E Joanne logo se lembra de Ronald Trimble, um chefe de cozinha com descendência italiana que morava a 4 casas de distância da família. De acordo com Joanne, Trimble havia ido até a casa dela 2 vezes na madrugada anterior. A primeira vez por volta de 2 da manhã e a segunda vez por volta de 5:30 da manhã. Joanne relatou que Trimble havia ido até a casa dela porque, de acordo com ele, o telefone da casa dele estava com problema e como o bebê dele estava doente, ele precisava ligar para o hospital para falar com o médico. De acordo com Trimble, na primeira ligação, o médico recomendou que ele desse aspirina para o bebê e marcou uma consulta para as 8 horas da manhã. E na segunda ligação, o médico reiterou o horário da consulta. Como os assassinatos aconteceram entre 7:30 da manhã, que foi o horário que Joanne saiu para trabalhar, e 10 horas da manhã, que foi quando ela ligou para casa e já não conseguiu falar com as filhas, Trimble foi deixado de lado na lista de suspeitos, visto que ele tinha como álibi estar no hospital no horário da consulta do filho, junto com o filho e a esposa. A polícia então voltou a investigar as pessoas próximas à família e eles ficaram sabendo de um ex-namorado da Daniel, um garoto de 19 anos que namorou seriamente com ela por um tempo. Por meio do diário da Daniel, eles descobriram que esse namorado tinha um lado obscuro porque ele era muito ciumento e às vezes se tornava agressivo, sendo que uma vez ele teve um acesso de raiva e jogou uma latinha de refrigerante na cabeça dela. Isso levantou o interesse da polícia, de modo que eles o chamaram até a delegacia. Quando o ex-namorado da Daniel chegou até a delegacia, de cara uma coisa já chamou a atenção dos investigadores, pois um dos dedos dele estava machucado, estava faltando um pedaço e estava enfaixado, e agravando a situação dele, a atual namorada dele tinha ido até a delegacia para denunciá-lo, pois de acordo com ela, depois que ela e a Daniel brigaram, ele falou que daria um jeito na Daniel e que depois de um tempo ele começou a se gabar falando que tinha cortado a garganta de uma garota. Os policiais então confrontaram sobre o corte no dedo, pois geralmente quando alguém desfere golpes de facada muito forte, essa pessoa acaba se cortando também. Mas ele negou qualquer envolvimento no crime e falou que ele havia se cortado semanas antes dos assassinatos acontecerem. Os policiais então checaram o boletim médico dele e confirmaram a história dele, e ele também ofereceu as digitais que não bateram com as digitais encontradas na casa, então ele foi liberado. 10 dias após os assassinatos, por meio de uma denúncia de um presidiário, os policiais ficaram sabendo de 2 irmãos satanistas viciados em metanfetamina que talvez tivessem alguma coisa a ver com o caso. Os policiais acharam que seria uma pista bem nada a ver, mas eles decidiram investigar assim mesmo. Eles conseguiram um mandado de busca para a casa dos irmãos e eles prenderam os 2 por posse de droga, mas para surpresa deles, enquanto eles investigavam a casa, eles encontraram um mapa desenhado lá da Travessa Miguel e nesse mapa tinha uma seta para a casa das meninas com o título Casa dos Assassinatos Misteriosos. Os policiais então coletaram as digitais desses irmãos e fios de cabelo para teste de DNA e as digitais não bateram. Além disso, os irmãos tinham álibis sólidos, então era provável que o mapa tivesse sido desenhado após os assassinatos e que os irmãos nada tivessem a ver com isso. A polícia continuou recebendo várias denúncias, mas nenhuma levou até o assassino, e alguns dias depois o FBI entrou em contato com a polícia de Arlington, oferecendo ajuda por meio de um especialista de perfil, que é alguém que consegue descrever como um assassino seria,
em aparência e personalidade pela forma como o assassinato é cometido, comparando o assassinato com outros semelhantes. E cá entre nós, eu admiro e temo essas pessoas na mesma proporção. Eu admiro porque é muito incrível que elas consigam fazer isso, mas eu temo porque como elas conseguem fazer isso? Mas enfim, o especialista de perfil falou que o assassino dos adolescentes seria alguém que passou por um estresse recente, algo como a morte de alguém próximo, a perda de um emprego ou o nascimento de uma criança. Seria uma pessoa considerada normal, alguém próximo da família, que morasse próximo à casa, alguém que fosse atraído sexualmente por Daniel e alguém que cooperaria com a polícia, a fim de saber mais informações sobre o caso. Isso te lembra alguém? Exatamente, Ronald Trimble, alguém que havia sido deixado de lado e estava lá no final da lista de suspeitos. Trimble cooperava com a polícia, ele dava entrevistas para os jornais e ficava andando no bairro perguntando às pessoas quem seria capaz de fazer isso. Além disso, Trimble conhecia a família há 2 anos, sua enteada era a melhor amiga de Renee. Ele morava a apenas 4 casas da família, tinha um filho recém-nascido e uma vizinha da Daniel falou que havia visto ele assediando a Daniel, tentando agarrá-la e se esfregando nas coxas dela enquanto ela tentava se soltar. Ou seja, Ronald Trimble não só se encaixava no perfil traçado pelo FBI, como preenchia cada um dos requisitos. Obviamente, Trimble continua afirmando sua inocência, alegando que ele estava no hospital com o filho e a esposa para a consulta das 8 horas. Mas, diferentemente da primeira versão dele, que ele havia dito que tinha levado o filho às 8h30, dessa vez ele falou que, na verdade, ele levou o filho para a consulta às 9 horas da manhã. Mas, para confirmar a inocência dele, ele convida os policiais a irem até a casa dele para que eles investigassem o que eles quisessem. Lá na casa do Trimble, os policiais fazem 2 descobertas interessantes. A primeira é uma faca que estava suja de sangue, mesmo que ela já tivesse sido lavada, e a segunda é uma camiseta que estava com respingos de sangue. De acordo com a esposa de Trimble, ele havia dito que essas manchas de sangue eram fruto de uma queda de bicicleta. Mas lá na delegacia, Trimble falou que na verdade o respingo de sangue era de frango ou de vitela, já que ele havia se sujado enquanto trabalhava no restaurante. Infelizmente, não dava mais para testar o sangue da camiseta ou da faca, porque devido ao tempo já tinha se deteriorado muito e não dava mais para fazer nenhuma análise. Contudo, 2 provas eram inegáveis nesse caso, o DNA e as digitais, de modo que os policiais coletaram ambos. As digitais de Trimble baterão imediatamente com as digitais encontradas no copo, mas ele diz que é porque ele bebeu água na casa enquanto ele fazia as ligações e é por isso que as digitais dele estavam no copo. Mas quando os policiais o confrontaram sobre a palma da mão encontrada na secadora, ele ficou desconcertado e sem saber o que falar, porque ele já havia dito que nunca tinha entrado nos quartos ou na lavanderia, então seria impossível que a palma da mão dele estivesse lá na secadora se ele realmente não tivesse entrado. Então ele muda a versão dele, ele falou que na verdade ele tinha entrado na lavanderia, mas que isso tinha acontecido 2 ou 3 semanas antes do crime, pois Joanne havia reclamado que a secadora e a lavadora estavam dando problema, então ele se ofereceu para ajudar. Essa versão foi corroborada pela esposa dele e pela enteada dele, mas foi logo refutada por Joanne, que falou que a primeira vez que Trimble foi até a casa dela foi no dia das ligações e que ela havia limpado a secadora e a lavadora 2 dias antes dos assassinatos. Além disso, especialistas falaram que seria impossível que a palma da mão se mantivesse tão intacta por tanto tempo com a temperatura e umidade do local. Quando a polícia ligou para a companhia telefônica, eles disseram que não havia nenhum sinal de problema no telefone da casa dos Trimble, e quando os policiais analisaram o álibi do Trimble, eles descobriram que na verdade ele nunca chegou até o hospital às 8 horas, que era o horário da consulta, ou às 8h30 e 9 horas, que eram os horários que ele havia dito que tinha ido. Na verdade, Trimble havia chegado ao hospital entre 11h15 e 11h45, o que daria tempo suficiente para ele ter cometido os assassinatos
voltado para casa, se reunido com sua esposa e filho e os levado até o hospital. Além disso, o médico relatou que não encontrou nada de errado com o bebê durante a consulta. Conforme a polícia investigava mais a fundo o passado de Trimble, eles descobriram que ele morava no mesmo conjunto de apartamentos que Joanne, Daniel e Renee moravam, e que ele havia se mudado para a Travessa Miguel pouco tempo depois delas terem se mudado. Com essa informação, a obsessão de Trimble por Daniel ficou ainda mais clara. E quando o resultado de DNA saiu, a última prova que faltava foi confirmada, pois o DNA do sêmen encontrado em Daniel batia 100% com o DNA de Ronald Trimble. No julgamento, Joanne disse que já havia visto Trimble, mas que eles não eram próximos, eles eram apenas conhecidos. Ela também falou que no dia que ele foi até a casa dela para fazer as ligações, ele estava muito agitado e suava muito, e por conta disso ela ofereceu um copo de água a ele. Ela também falou que depois que ele viu Bradley dormindo num sofá-cama lá na sala de estar, ele ficou muito nervoso, fez várias perguntas sobre o Bradley e também perguntou a ela quais os horários de serviço dela, no que ela respondeu que trabalhava de 7 horas da manhã até 11 horas da noite. Depois disso, ela afirmou que ele pediu para ir até o banheiro, que ela autorizou. Então ele foi até o banheiro, bateu a porta do banheiro e aparentemente ficou lá por um bom tempo. Mas ela disse que nunca ouviu nenhum som de descarga lá dentro. Ela também disse que não viu ele indo em nenhum dos quartos e nem na lavanderia. E que o copo encontrado na lavanderia era diferente do copo que ela havia oferecido água a ele. A teoria dos policiais é de que talvez Trimble tivesse visto Bradley entrando na casa de Joanne, o que o fez querer saber mais sobre o que estava acontecendo. O que o fez então inventar a história do bebê doente, do problema de telefone. Ou que talvez esses dois fatores fossem verdade, mas que ele teria se aproveitado disso para ir até a casa da Daniel para vê-la à noite. Mas, independente do que o motivou a ir até a casa de Joanne, quando ele viu Bradley dormindo lá no sofá-cama, na mesma casa que Daniel, isso teria feito ficar enfurecido e ele então teria bolado todo esse plano maligno. Ele teria esperado Joanne sair para trabalhar, teria entrado na casa, subjugado Bradley, feito ele tomar a cocaína diluída, teria amordaçado ele, prendido suas mãos e pés e o esfaqueado até a morte. Depois disso, Trimble teria ido até Renee, teria também a subjugado, levado ela até o banheiro, prendido suas mãos e pés e amordaçado sua boca. Por conforto, ele teria deixado o travesseiro lá, teria fechado a porta e ido até Daniel. Lá ele teria realizado seus desejos sexuais a violentando. Mas algo deu errado, algo saiu do controle porque ele a matou violentamente. E não podendo deixar nenhuma ponta solta, ele teria voltado até Renee e a teria esfaqueado mais de 9 vezes, até que ela morresse. Ronald Trimble foi julgado 3 vezes. O primeiro julgamento foi anulado, no segundo julgamento o júri chegou a um impasse porque eles não conseguiam acreditar que uma única pessoa conseguiria subjugar 3 adolescentes, mas finalmente, no terceiro julgamento, que aconteceu em 1989, Ronald Trimble foi julgado e sentenciado a 3 prisões perpétuas pelo assassinato de um jovem de 17 anos que estava tentando mudar de vida e se tornar alguém melhor, pelo assassinato de uma adolescente cheia de vida de 14 anos que tinha uma personalidade e carisma contagiante e pelo assassinato de uma criança de 12 anos que era tímida, inocente e alegre. Ronald Trimble morreu de hepatite em 1998. É isso, Little Homes, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei os fatos e que vocês me deem uma chance se inscrevendo aqui no canal e curtindo esse vídeo. Bom, não se esqueçam de se vacinar e até a próxima!